Fala aí, galera, estamos entrando ao vivo. Muito bom, vamos lá, vamos que vamos. Vamos falar de CFP novamente, né? Momento CFP, meio-dia. Todos os dias a gente está aqui para falar sobre questões que caem na prova, né? Então, estamos aguardando a chegada do ilustre professor Eduardo Tavares, que estará conosco discutindo a respeito de questões ainda do módulo 1, né? Falaremos sobre as competências do planejador financeiro, né? Então, essa é uma matéria muito relevante, cai bastante no módulo 1, a questão das competências do planejador financeiro. Então a gente tem que estar junto estudando essas questões, beleza? Se você ainda não faz parte do corpo de alunos do mundo financeiro, não deixe de fazer a matrícula com a gente, ainda dá tempo para a prova de dezembro. Então as inscrições estão abertas, a gente está mandando ver nos nossos estudos, a gente está no módulo 1 ainda, então aproveita e vamos que vamos. Cadê o professor Eduardo Tavares que não chega? Por enquanto não está aqui ainda, vamos aguardar mais um pouquinho, ok? Muito bom. Aqui está chegando, muito bem. Muito bem, pessoal. Lembrando que hoje é sexta-feira, né? Então aproveita o fim de semana para estudar um pouquinho mais também, né? Isso é importante, né? Separar um tempinho no fim de semana. Professor Eduardo, como é que estão as coisas? Tudo bem, eu sempre estou aqui, você que não me enxerga. Esse aqui é o gancho aí. Para aparecer aqui para mim. Acho que você está inventando esse negócio aí, né? É o Mas tudo bem. Instagram. Como é que é? É o Instagram. Que Instagram. coisa mais fofa. Ele sabota a gente. Muito bem, bora lá, bora estudarmos. Você está com uma névoa atrás de você hoje. Acho que é essa luz que entra pela janela, mostrando o despertar da manhã ao meio-dia. Errou feio, que a janela tá bem de frente para mim aqui. Vamos lá, vamos abrir a janela aqui, ver se... Mas o problema é que a luz do quarto aqui, né? Ela fica meio... Dá essa coisa meio nevoeirosa, nevoante, enfim. Não estamos aqui para falar de português, né? Vamos falar de CFP. Bora lá, Tavares, vamos lá. E sextou, hein? Sextou. Hoje tem trilha sonora. Vamos lá. A gente começa a falar agora do perfil de competências do planejador financeiro. Legal. Que é basicamente a prova vai te cobrar ali que você conheça quais habilidades, quais capacidades, conhecimentos um profissional planejador financeiro tem que ter. E se ele não tem, ele precisa desenvolver, né? Então, versa basicamente sobre isso. A Planejar, ela montou uma matriz de capacidades, né? Uma matriz de competências, na verdade, que envolve capacidades que eu preciso ter, habilidades que eu preciso ter e conhecimentos que eu preciso ter. Esses três, né? Capacidades, habilidades e conhecimentos. Então, a matriz de competência ela vai afunilando, né? Então, capacidades, habilidades e conhecimento para que eu possa atender o meu cliente aí da melhor forma possível. É muito comum na prova eu ter algum tipo de interdisciplinaridade entre essa matéria e o processo de planejamento financeiro. Hoje a gente não vai falar de questões assim, mas segunda-feira a gente vai, porque hoje é mais introdutório, mas segunda a gente vai ver questões já mais interdisciplinares aí, beleza? Então vamos lá. Antes disso, o Alexandre mandou uma pergunta aqui. Estou estudando para tirar Ancor. Vocês recomendam CFP para eu tirar depois de quanto tempo da Ancor? Posso responder sinceramente, assim? Sem papas. Sinceramente, Tavares, não sabemos não ser sinceros. Sem papas na língua. É o seguinte, meu caro Alexandre. Eu acho que você não deveria tirar o CFP. Por quê? Porque hoje... eu vou explicar, não é bem assim, mas eu vou explicar. Hoje, a CVM entende que a atividade de agente autônomo e a atividade do planejador financeiro são conflitantes. Então, se você quer exercer a atividade de planejador na CFP, né, credenciado, depois talvez até ser credenciado como consultor de valores imobiliários CVM, você precisa abrir mão da sua certificação Ancor. Você não pode mais exercer a função de agente autônomo para exercer esse CFP. Então, você vai ter que pesar aí qual atividade você quer exercer melhor, né? Não, mas
coisinha, ele não precisa abrir mão da sigla CFP. Eu acho que isso é importante, essa é a diferença. Né? Uhum. Então, precisa entender qual é o objetivo do Alexandre. Você está coberto de razão. É Ele não isso. é agente autônomo e planejador financeiro. Planejador financeiro, ao mesmo tempo. É. Mas uma coisa que os agentes autônomos fazem bastante, e eu acho que é válido, eu acho que melhora a imagem, né? Dá mais autoridade. O cara é agente autônomo, vírgula, CFP. Então, isso pode ser uma boa. Ele pode usar a marca CFP, mas ele não pode, e isso por conta do código da Ancor, né? Me corrija se eu estiver errado. Acho que é isso. Não, inclusive a Ele não instrução CVM. Isso, ele não pode, ao mesmo tempo, dar consultoria, né? Indicar. Isso, exatamente, exatamente. A gente percebe, e inclusive, tanto o PTG quanto a XP incentivam muito a sua rede de agentes autônomos, é que tirem o CFP, porque isso é um selo de distinção, mas ainda assim eles não vão atuar como planejadores financeiros. Mas é um selo que corrobora a autoridade deles no conhecimento da indústria de investimentos. Né? Sim, o Alexandre fala que hoje o objetivo é agente autônomo, pois sou da área comercial, porém CFP é o projeto futuro. Aí vai muito do que a gente está conversando aqui, do que você quer como atuação profissional, né? Se você quer atuar como agente autônomo, você não vai poder atuar como planejador. Se você quer atuar como planejador, você não vai poder atuar como agente autônomo. É uma restrição que a CVM impõe. Agora, simplesmente ter lá o selo, lá o certificado, ok. Eu só preciso olhar, que de cabeça eu não me lembro, se você tem que provar de alguma forma que você não exerce. Isso não, eu na verdade, preciso. não precisa provar não, Du, porque o que acontece? Quando você é agente autônomo, o que você não pode é fazer indicação, né? Mas você não vai se credenciar na CVM, por exemplo, Como consultor. Uhum. e aí você teria que provar alguma coisa. Mas se Uhum. você não pedisse credenciamento, se você só usa a sigla CFP como Uhum. distinção de qualificação, aí tudo bem. Não, por que eu estou levantando essa bola? Porque quando você vai atuar como CFP, você tem que provar para a CVM que você já não está mais atuando como agente autônomo e você é obrigado a pedir o cancelamento do seu registro. Então, o inverso é verdade. Não atuar como CFP, atuar como consultor de investimentos. Isso, se você vai atuar como consultor... CFP não, você não atua como... Então, mas o problema é que na circular que a CVM emitiu lá em 2018, ela simplesmente diz que a atividade do CFP ela é conflitante. Ela não fala necessariamente ali de ser consultor de valores imobiliários. Por isso que acho que eu, pelo menos, posso me comprometer a dar uma olhada mais apurada nisso. Eu não lembro de cabeça mesmo. Mas, com certeza, se eu vou atuar como consultor, eu tenho que pedir o cancelamento. Eu só acho que eu preciso entender melhor, aí, reler o ofício, porque eles mencionam especificamente a marca CFP, né? É o credenciamento pela Planejar. Eu acho que só para a gente responder diretamente à questão do Alexandre, na minha opinião, tá? Eu acho que vale a pena sim, e vale a pena principalmente pelo selo de distinção, né? Quando alguém olha você no LinkedIn e vê que você tem essa siglinha CFP, isso te dá autoridade legal, né? Agora, sempre lembrando essa questão de não poder ter o conflito de atividades, né? De você não ter um planejador financeiro ao mesmo tempo que você é um agente autônomo, né? Agora, a marca CFP em si, eu acho que vale muito a pena porque ela é uma distinção de autoridade, sim. Exatamente. Com certeza. A Thalita está dizendo, para iniciar no mercado é o mais indicado aí. Não é nem que é mais indicado, né? Mas para você ser agente autônomo, você precisa ter o AI, senão você não pode desempenhar a profissão. Agora, se você... Aí depende do que é iniciar no mercado. Se você quer crescer ou iniciar sua carreira num banco, numa instituição financeira, aí o AI não faz sentido, aí tem que mandar bala no CFP. Exatamente. É isso aí. Bora para as questões. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o meu PPT. Feira na Bolsa está perguntando, quando você pega aí, Feira na Bolsa está perguntando, e CFA? Pô, CFA é uma certificação internacional
muito interessante, né? Porque vai muito fundo, principalmente nos conceitos de investimento. Então, é bastante indicado o CFA sim, tá? É lógico que como o CFA é em outra língua, em inglês, né? E abrange também muito o mercado americano e o mercado global, o seu tempo de preparação é maior. Aliás, para tirar o CFA, você precisa de pelo menos 2 anos, né? São 3 níveis de prova, CFA 1, CFA 2, CFA 3. Você não consegue fazer em menos que 2 anos, muita gente faz em 3, tá? Mas é uma baita certificação com reconhecimento internacional. Exato, ela é unicamente distintiva, né? Ela não é obrigatória para nada, ela só é uma chancela ali de conhecimento técnico, né? É isso aí. O Alexandre está falando aqui, parece que a instrução 497 diz que caso queira exercer, o planejador tem que pedir cancelamento do registro. Não, a 497 não fala isso. Ela fala que se você for exercer a atividade de consultor de valores imobiliários credenciado junto à CVM. Ela não menciona especificamente planejador financeiro, sim consultor de valores imobiliários. Beleza? Vamos lá para as questões aqui, então. Deixa eu pegar aqui a primeira. Vamos lá. Quais são os componentes do perfil de competência do planejador financeiro? Alternativa A, coleta, análise e síntese. Alternativa B, capacidades, habilidades e conhecimentos. Alternativa C, comunicação, cognição e prática. E alternativa D, planejamento financeiro, gestão de ativos e gestão de riscos. Muito bem. Então, quando a gente fala de componentes do perfil de competência, a gente está falando das competências. É a parte mais externa, é a parte mais macro do diagrama ali do perfil de competências do planejador financeiro, né? Então, a alternativa A está trazendo uma coisa que realmente tem no perfil de competências, que é coleta, análise e síntese. Mas elas não são as componentes macro do perfil de competências. Elas são elas são 3 capacidades do planejador financeiro. Então, o que é macro? Quais são os componentes do perfil de competência? Capacidades, habilidades e conhecimentos. Então, é isso que está mais na parte externa do diagrama, é o que é mais abrangente. Então, as competências são capacidades, habilidades e conhecimentos. Aí, quando a gente entrar nas capacidades, eu vou ver quais capacidades eu preciso ter. Quando a gente entrar nas habilidades, quais habilidades eu preciso ter. Quando a gente entrar nos conhecimentos, quais conhecimentos preciso ter. Mas a gente está falando, então, da parte mais externa aí. Então, aqui nessa questão, a gente tem como alternativa correta a B, né? Capacidades, habilidades e conhecimentos são os componentes do perfil de competência do planejador financeiro. Certo? Muito. E como você disse, né? São 3 níveis diferentes que vão afunilando, é isso? Vão afunilando, é do mais abrangente para o mais específico. O mais abrangente são capacidades e conhecimento, é isso? Oi? Capacidade, habilidade. Isso, exatamente. O conhecimento ele é o mais específico de todos. A gente vai falar de gestão de risco, gestão de ativos financeiros, planejamento sucessório. É bem lá no específico já na prestação de serviços. Mas a gente começa pelo mais amplo, pelo mais abrangente. Tá bom? Vamos lá pra... 2. De acordo com o perfil de competências do planejador financeiro, o profissional planejador deve desenvolver capacidades em 3 áreas. Então, olha só como a gente está afunilando, né? Então, a gente viu que na parte mais externa, mais abrangente, são capacidades, habilidades e conhecimentos. A gente passa agora para as capacidades. Quais são as capacidades que eu, planejador, tenho que ter? Em quais áreas preciso desenvolver capacidades, né? Então, vamos analisar aqui as alternativas, certo? Coleta, análise e síntese, análise, prática e cognição, coleta, análise e desenvolvimento e D, capacidades, habilidades e conhecimentos. A D a gente já elimina porque a D são os componentes macro ali, são os mais abrangentes. Agora a gente está falando de quais capacidades eu tenho que desenvolver. Então, quando a gente vai um degrau para dentro aí, né, especificando um pouco mais, a gente tem que lembrar que eu preciso de 3 capacidades. São elas: coleta. Então, eu tenho que ter a capacidade de ser assertivo ao coletar informações do meu cliente. Análise é a segunda capacidade. Então, eu tenho que ser capaz de analisar as informações que eu coletei. E síntese
é a terceira capacidade. Então, coleta, análise e síntese. Na síntese, eu preciso ser capaz de, depois de ter analisado as informações do meu cliente, eu preciso tratar essas informações para desenvolver um plano de ação, certo? Então, eu vou sintetizar a coisa, vou pegar o que eu coletei dele, vou espremer o caldo ali e vou elaborar um plano financeiro para o meu cliente. Então, eu preciso ter a capacidade de sintetizar as informações, né? Não só compilar, não só analisar, mas tratar e usar, que é o que a gente faz Legal. na síntese. Certo? Muito. Cara, eu preciso te falar uma coisa. Sim. O JC Veiga, ele tem todo o potencial para trabalhar no mundo financeiro. Por Ele é quê? infame que nem a gente. Ele mandou um capacidade. Coleta, análise e síntese. Para lembrar, as capacidades é coleta, análise e cas. Pegou, 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 pegou? Gente, ó, eu não tinha visto aqui os comentários, não estava rolando para mim. Mandou benzaço, hein? Mandou benzaço. Legal. Deixa eu Muito ver bom. as outras perguntas aqui. Então, quando aborda perfil de competências, eu vou no macro. Você tem que ver o que a questão está pedindo, né? Se a questão estiver pedindo os componentes do perfil de competências, aí é o macro. Capacidades, habilidades e conhecimentos. Um degrau para dentro são as capacidades. Aí coleta, análise e síntese, né? E agora, é isso. O JC Veiga falou um negócio aqui que é importantíssimo, que é isso que eu gostaria de falar aqui. Quando a gente está falando das capacidades, a gente relaciona diretamente com as etapas do processo de planejamento financeiro. Então, olha lá, primeira capacidade é coleta. Fase 2 do processo de planejamento financeiro é coletar informações do cliente. Segunda capacidade é a análise. A terceira etapa do processo de planejamento é analisar as informações do cliente. E a terceira capacidade é síntese. Quarta etapa do processo de planejamento é desenvolver recomendações de planejamento financeiro. Então tem tudo a ver, né? Perfeito, muito bom. É tudo relacionado. Curti. O JC Veiga está dizendo o seguinte: esse dia eu vi um colega do BB aí na equipe de vocês. Nós temos dois do BB, né? Dois bebês aqui. Verdade. O Vlad, né? O Amigo, Vlad. né? O Vlad. E tem também o Irineu O Rodrigues. Irineu. Isso Top, aí. nota também. Isso aí, galera fera do bebê aqui. O Johan tá conosco, o professor Cláudio Johan. Seja bem-vindo à nossa live. Salve, professor. Boa. Outra coisa, quero chamar a atenção aqui para um negócio. Olha só como, de certa forma, é um pouco intuitivo, né? Porque quando a gente fala de coleta, análise e síntese, a gente é fácil pensar nisso como capacidades que eu tenho que ter. Agora, por exemplo, quando a gente fala aqui de prática e cognição, quando a gente fala, por exemplo, de cognição, a gente fala de habilidades cognitivas, não é? Então a gente já entra, a cognição está um anel para dentro, é mais específica e é a parte de habilidades. Então, habilidades cognitivas, né? Como usar cálculos, por exemplo, para argumentar ali com o planejamento financeiro do cliente. Mas isso é assunto para próximas conversas, não vamos falar disso agora. Tavares, ele não se contém, né? Ele não se contém, ele abraça o código, né? Não é nem o código aqui, O abraça perfil de competências, né? as competências. Eu não se contento, Hoje eu se consagro. Vamos lá, ó. Então vamos para. Deixa eu só mostrar aqui, né? Então a alternativa correta aqui é a alternativa B, alternativa A, coleta, análise e síntese. Essas são as 3 capacidades. Capacidades. Dica para vocês. Você vê que o vocabulário aqui ele não é muito objetivo, ele é um pouquinho genérico, né? Capacidades, habilidades e conhecimentos, elas não evocam imagens muito específicas. Então é legal estudar bem para não se confundir. O que é capacidade, o que é habilidade, o que é conhecimento. Porque faz parte de um universo de vocabulário aí que é muito parecido entre si, né? Então é legal estudar para não vacilar na prova, lá para não confundir uma coisa com a outra. Bom, questão 3, podemos? Bora! Bora lá, deixa eu virar aqui. 3. Coletar informações relativas a ativos e passivos do cliente
É uma atividade que faz parte da área do perfil de competências denominada o quê, né? Então vamos lá. Qual que é a tarefa aqui? Coletar informações relativas a ativos e passivos do cliente. Essa atividade, ela faz parte de qual área do perfil de competências do planejador financeiro? Então a gente tem aqui a alternativa A, gestão de ativos e investimentos, B, gestão financeira, C, planejamento de aposentadoria e D, planejamento sucessório. Dica para você acertar essa questão, né? Aqui a gente vai pensar meio que nos módulos do CFP, né? Então, quando é que a gente vê no CFP, no curso lá, onde que está no programa, coletar informações sobre ativos e passivos do cliente, orçamento do cliente? Onde que está isso? Gestão de ativos e investimentos? Não. Gestão de ativos e investimentos é módulo 2, é quando eu vou olhar para perfil de risco, é quando vamos falar em ações, renda fixa, cálculo de risco e retorno, enfim, todas aquelas coisas que a gente já vê no módulo 2 lá, com exceção de finanças comportamentais. O que você está me dizendo, então, é que isso tem a ver onde está no programa da Planejar mesmo. Tem, é um macete, é um macete. A intenção não é essa, mas o macete para resolver esse tipo de questão é esse, né? Quando a gente fala de ativo e passivo, onde que está isso? Né? Se você errar essa, você dá aula disso no curso. Né? Mas, tá onde? Gestão financeira. Gestão financeira. Isso. Muito bem. Em espanhol, ainda que é para dar um gás a mais aí. Então é isso. Gestão financeira é onde a gente fala de ativos e passivos do cliente, balanço, fluxo de caixa, né? Então, beleza, matamos a questão aqui, não é complicado, né? Quando a gente fala de coletar informações sobre ativos e passivos, a gente está falando de gestão financeira, alternativa B. Se o exercício estivesse falando, coletar informações sobre a cobertura de risco patrimonial do cliente, a gestão de risco patrimonial, aí seria gestão de riscos lá, módulo 4, né? Seguros e tudo mais, tem lá um nome específico. Entendeu? Então, um macetezinho aí para resolver essa questão é isso. Pensar em onde é que está aquela informação no programa do CFP. Porque o programa, ele é, de certa forma, dividido aí em algumas atividades específicas, né? Gestão de patrimônio, que é gestão financeira, gestão de ativos, planejamento de aposentadoria, gestão de riscos e seguros, gestão tributária, né? Planejamento tributário e planejamento sucessório. Certo? O Alexandre pergunta se a descontração de hoje se deve ao fato de ser sexta-feira. Sem dúvida, né? Não Quem é que não não fica feliz? Estou. Sextou. Hashtag sextou. Vamos para a última aqui, para matar a semana, então. Vamos lá. De acordo com a matriz de capacidades do perfil de competência do planejador financeiro, um profissional que detém a capacidade de coleta deve ser capaz do quê? Um profissional que detém a capacidade de coleta. Então, vamos lá. Quando a gente fala de coleta, algumas imagens têm que vir na sua cabeça. Que imagens têm que vir na sua cabeça? As imagens daquilo que eu falo lá no segundo passo do processo de planejamento financeiro, né? Então, quando a gente está coletando informações do cliente, o que eu tenho que ser capaz de... Nossa, que coisa estranha. Isso foi um efeito que você criou, Tavares? Boa pergunta, sei lá. Você está dentro d'água. Não deu para ver minhas brânquias aqui. Cara, já tirei. Parou, né? Essa palhaçada aqui de ficar oscilando. Beleza. Vamos lá. Quando eu falo em coleta de informações, então, vamos analisar aqui as alternativas. Olha só. Quando eu falo em coleta de informações, alternativa A, considerar restrições e oportunidades do cliente e analisar informações coletadas. Isso aqui não tem a ver com a coleta, né? Quando eu vou considerar restrições e oportunidades, eu já estou analisando as informações. Então, tem que ser um passo antes. Esse passo é depois. B, sintetizar informações para formular e avaliar estratégias para elaborar um plano financeiro. Essa daí é mais para frente ainda, né? Eu coleto, eu analiso, depois eu sintetizo. Lá na frente. Então, não é a B. C, elaborar questionários e realizar entrevistas para obter informações qualitativas
e quantitativas necessárias para o planejamento financeiro ou nenhuma das anteriores. Mas não podemos jogar fora aqui a D, porque a C é a alternativa correta, né? Então, quando eu estou falando em coleta, quais capacidades eu tenho que ter, né? Eu tenho que saber elaborar questionário e conduzir entrevista para obter o máximo de informações possível do cliente, para depois analisar essas informações que eu coletei. Então, a alternativa C, como o Sérgio Cabral, nosso brother, já tinha bem apontado aqui. Aliás, o Sérgio Cabral, ele tem uma capacidade de ser infame que nem nós. Porque ele diz o seguinte, sabe tudo até embaixo d'água. Ó, nível House Preto essa, hein, de infame. Esse trocadilho foi maravilhoso. Bora. Acabou, né? Acabou. Questão 4 aí. Matamos todas as 4 aí, maravilhosamente. Então, cara, achei umas coisas muito interessantes. Sempre tem, né? Quando o Tavares desata a falar, coisas interessantes vêm. Mas olha só, no perfil de competência, o que a gente tem? Então, as 3, né? Capacidades, habilidades e conhecimentos. Faz aqui, ó o gestinho, a pirâmide. Capacidades, galerinha. Capacidades. Capacidades. Essa foi mais brilhante que a minha careca, velho. Mandou bem. Capacidades, JC Veiga receberá os créditos sempre que eu falar de capacidades. Né? Exatamente, então, exatamente. Coleta, análise e síntese. E sempre faz a relação entre essas 3 capacidades e os 3 passos do processo de planejamento financeiro. Lá o 2, o 3 e o 4. Né? Coletar, analisar e desenvolver. Que a prova adora brincar com essas coisas. Muito bom. Valeu, gente. Muito obrigado pela interação, pelas dicas. Obrigado, Du. Obrigado pela audiência. Tamo junto aí. Valeu, galera. Beijo pra vocês. Bom fim de semana. Até. Valeu. Mais.